listen, girl, I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature, hard wrote this. Um dos personagens mais clássicos da literatura infantil ficou famoso por mentir. Pinóquio foi escrito por Carlo Lorenzini, mais conhecido como Carlo Collodi, em 1883. No entanto, assim como em vários outros contos de fadas, a versão original da história era mais sombria do que conhecemos. Na verdade, ela nem foca nas mentiras do personagem. A versão mais sutil ficou popular graças à adaptação da Disney, na década de 80. Em italiano, Pinocchio significa pinhão. Uma vez que o personagem tem o nome da semente de pinheiro, remete ao conceito de algo que ainda vai brotar e se desenvolver. Ou seja, Pinóquio ainda era um projeto de menino que precisava de amadurecimento para virar alguém de verdade. O Pinóquio original. Pinóquio, a história sombria que deu origem ao conto de fadas. A história do personagem foi compilada no livro As Aventuras de Pinóquio, mas antes disso foi publicada em jornais. Antes de sua conclusão, o autor contava as traquinagens do boneco no periódico Giornale per i Bambini, Jornal das Crianças. No início, Geppetto ganha um pedaço de madeira que fala, de presente de um amigo. Antes disso, ele já tinha a ideia de fazer uma marionete e viajar o mundo, mas não sabia que ia se decepcionar tão rapidamente. Antes de ficar pronto, Pinóquio já começou a dar trabalho. O boneco começa a história chutando o nariz de Geppetto e dando uma martelada no grilo falante. Os conselhos do inseto deixam um menino de madeira tão irritado que ele acaba agredido e morre. Entre suas aventuras, Pinóquio vende sua cartilha da escola só para ir a um teatro de marionetes. Depois, ele encontra um gato e uma raposa que tentam roubá-lo. O boneco tenta fugir, mas é capturado por um grupo de sequestradores. Nesse momento, os malfeitores decidem usar as próprias cordas do menino marionete para enforcá-lo e assassiná-lo. Mudanças. Pinóquio, a história sombria que deu origem ao conto de fadas. Quando o final da história foi publicado, os leitores acharam tudo muito chocante. Sendo assim, Collodi decidiu adicionar a personagem da fada azul na história. A ideia era que a fada acompanhasse Pinóquio como uma espécie de guia. Além disso, ela usa seus poderes mágicos para trazê-lo de volta à vida. Em uma passagem, a fada explica que existem dois tipos de mentira: a de nariz comprido e a de pernas curtas. Dessa maneira, ela tenta ensinar que todas as mentiras são percebidas, mas Pinóquio não aprende a lição. Numa nova aventura, ele vai com um amigo até o país dos brinquedos, onde ninguém precisa estudar. Entretanto, isso faz com que as crianças do local se transformem em burros. Na forma de animal, Pinóquio volta a fazer bobagens, mas é capturado e morto mais uma vez. Durante esse episódio, no entanto, ele sonha com a fada azul. No sonho, ela dizia que o menino provará que tinha um bom coração, então merecia o perdão. Assim, ele acorda e não é mais um burro e nem mesmo um boneco de madeira. É um menino de verdade. Moral da história. Pinóquio, a história sombria que deu origem ao conto de fadas. Diferente das fábulas tradicionais, em que os personagens costumam se dar mal no final, Pinóquio consegue aprender sua lição. Dessa maneira, é possível dizer que a história é uma fábula, às avessas. Pinóquio erra muito, desobedece ao pai, ignora conselhos e foge de suas responsabilidades. No entanto, antes do fim da história, ele percebe que suas atitudes eram ridículas. O próprio personagem, inclusive, utiliza essa palavra ao dizer: "Como eu era ridículo quando era boneco. E como estou contente de ter me tornado um bom menino por meio dessa obra." O autor queria ensinar aos jovens leitores o que era certo e errado. Assim, é fácil observar comportamentos humanos no boneco. Não à toa, o filósofo Benedetto Croce declarou que a madeira com a qual Pinóquio foi esculpido é a própria humanidade. Isso é tudo, pessoal.
close till I get up. Time is barely on our side.